Este é o canal Caminhos do Pensamento. Meu nome é Rafael. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? George Berkeley, o filósofo irlandês, nos ensinou que aquilo que as pessoas comumente identificam como material, na verdade não passa de um conjunto de ideias impressas de forma forte e consistente em diferentes mentes que se colocam em situações parecidas. Ou seja, se alguém estivesse agora na condição em que eu me encontro, essa pessoa teria percepções visuais que em conjunto seriam chamadas de floresta ou ambiente natural, né? Conjunto de árvores, esse chão, né? Tudo isso subsiste apenas em alguma mente que perceba esses elementos. Se ninguém percebe um objeto, esse objeto simplesmente não possui lugar na existência, né? Porque existir significa perceber ou ser percebido. A mente é algo substancial na qual as ideias se encontram. A mente é algo ativo, enquanto as percepções são passivas, porque o ser delas e o movimento delas deriva de alguma mente. Aquilo que é percebido é percepção, pela própria definição, né? Tudo aquilo que é perceptível ou é uma percepção atual que está em alguém, ou é uma percepção potencial, ou seja, uma percepção que poderá vir a ser assim que determinadamente se colocar em certa condição, né? Eu poderei me colocar em condições diversas, por exemplo, né? E terei outras percepções que eu chamarei de caminhada na rua, né? Eu chamarei de entrar no banho, né? E, enfim, inúmeras percepções, né? Cada uma delas é um conjunto experiencial distinto, mas a experiência depende de um experienciador, né? Então, o universo inteiro, na verdade, não passa de um conjunto de possibilidades que vão se concretizando conforme as mentes finitas vão se permitindo explorar, né, essas possibilidades. Eu já falei naquele vídeo, o funcionamento do seu celular ajuda a explicar Berkeley, que eu estou colocando aí no card sobre esse tema, né? Eu recomendo que você ouça aquele vídeo, que é bem curto, né? E por que eu estou fazendo essa retomada? Porque quando a gente pega esses princípios imaterialistas, a gente consegue entender o que os cientistas apresentam em certos experimentos científicos, né? No qual eles vão investigar o comportamento das partículas subatômicas, a chamada mecânica quântica, que é a física por excelência, né? É a física por trás da física. Ela se torna muito melhor compreendida quando a gente entende que os objetos perceptíveis não são materiais no sentido filosófico, né? É claro que cientificamente existe um valor quando nós falamos de matéria, como aquilo que não depende de um sujeito específico, né? Mas é algo que pode ser mensurado por terceiros, né? A ponto de poder ser convertido em uma linguagem matemática. Eu falei disso também em um vídeo bem antigo chamado O Imaterialismo Contradiz a Ciência, que eu estou indicando também aí no card, né? Ora, eu tenho um vídeo bem interessante de um cientista que eu estou indicando aí na descrição do vídeo ou no comentário fixado, em que ele fala que existe um experimento da física quântica que mostraria que o futuro afeta o passado, né? O que parece algo absurdo, contraditório, intrinsecamente impossível, né? E ele mostra esse experimento, né? E ele fala ali sobre as possibilidades de explicação. Eu quero que você, depois de ouvir tudo o que ele fala, pegue esses conceitos de Berkeley e explique o experimento. Você vê que fica muito simples, sabe? Aquilo que parece uma coisa assim exótica, uma coisa que não deveria existir, se torna fácil quando a gente compreende que esses elementos que os cientistas observam, né, que eles medem, não existem fora de alguma mente, né?
É diferente de o cientista ter uma impressão passageira, um tipo de uma ilusão de ótica, né? O cientista, sei lá, ele tem alguma percepção individual, estritamente falando. Não, mas eu estou falando de uma percepção, como eu falei, que é constante, né? Que é impressa a ele e que é impressa em outras mentes também, quando fazem as mesmas observações, colocando-se no lugar desse cientista, usando os meios que ele usou também. Essa mente finita será afetada com as mesmas percepções, né? Então, quando a gente retira essa ideia, pessoal, de que o mundo físico ele é composto por objetos que existem em si mesmos, fora de qualquer sujeito, a física quântica se torna facilmente compreensível, né? Esse experimento específico que eu citei, ele também se torna mais palatável quando a gente aceita o determinismo, ou seja, a ideia de que tudo aquilo que acontece é causado por algo, né? Então, tudo aquilo que vem a ser não poderia deixar de ter vindo, né? Tudo aquilo que acontece já estava prefixado desde sempre, né? Todos os eventos acontecem como deveriam acontecer. Isso também é comprovável logicamente, quando você reflete sobre a natureza da realidade, né? Não faz sentido uma coisa surgir por si só espontaneamente. Ainda que a gente não tenha uma causa dentro de um determinado subsistema, como por exemplo a física, né? A gente pode não ter uma explicação dentro da física para esse fenômeno, mas alguma causa existe para ele, ainda que não seja do campo da observação empírica, né? Mas logicamente algo agiu para que esse evento viesse a ocorrer, né? Então a gente pode ignorar, na verdade, as causas de um fenômeno. Ele parece ser solto, parece ser caótico, parece não ter uma explicação, mas a explicação deve existir certamente, né? E isso inclui as próprias mentes, que também são movidas, né, pela própria mente suprema criadora, que imprime essas ideias a todo o momento nelas, formando este mundo no qual elas vivem e interagem, né? Este ambiente em comum que é criado momento a momento nessas mentes finitas, que servem como que de base, né, para que este mundo surja, né? É como se fosse uma cobertura de alumínio, sabe? E a mente suprema, ela vai ali tocando, né, como se fosse uma mão mesmo, que vai ali tocando e formando deformidades nessa superfície de alumínio, né? Então, essas deformidades são as percepções, né? E em variadas combinações, elas formam os diversos objetos que nós percebemos pelos nossos sentidos, tá? Então, pessoal, se a gente pega esses conceitos, tanto o imaterialismo como o determinismo, a gente consegue entender até mesmo esses experimentos mais bizarros da física quântica, né? A qual supostamente refutaria a ideia determinista, né? Muitos cientistas dizem que na física quântica você não pode falar de causalidade, né? Ao menos nesse sentido convencional, né? Mas não, eu não vejo dessa forma. E muito menos nós podemos dizer que a física quântica refuta a lógica aristotélica como a forma absoluta da realidade, né? Algumas pessoas dizem que a física quântica prova que a lógica aristotélica vale apenas no plano macro, né? Que no plano das partículas subatômicas uma coisa pode ser e não ser ao mesmo tempo e no mesmo sentido. Mas isso é falso, tá, pessoal? Isso aí deriva de uma má compreensão grotesca, tanto dos experimentos da física quântica quanto da própria lógica aristotélica. Se você reconhece que as partículas subatômicas são modos como as percepções surgem nas mentes finitas, você destrói essas ideias, né? Mesmo aqui no nosso mundo macro, né? Vamos supor que você tivesse, por exemplo, as árvores aqui, né? Então, vamos supor que eu estou olhando para a árvore, né? Só que na câmera aqui do celular, eu vejo que esse objeto não é uma árvore, porque ele aparece como um animal, por exemplo, né? Puxa, mas eu vi que era uma árvore. Aí eu olho para trás e eu não vejo nem animal e nem árvore, eu vejo uma pedra, por exemplo, né? Para muitos isso refutaria a própria absolutez da lógica, porque o objeto, então,
ele seria algo e não seria ao mesmo tempo e no mesmo sentido, né? Mas não, olha aí, porque o que ocorreu é que eu tive uma percepção em um momento, né, quando eu me pus nessa situação de olhar diretamente para o objeto. Na câmera do celular eu fui afetado com uma outra percepção, né? E depois que eu olhei novamente, eu tive uma terceira percepção. Então não houve contradição nenhuma, não houve incoerência dentro da realidade, né? O fato é que normalmente não é assim que as percepções se sucedem, né? Quando eu olho para um objeto e vejo como uma determinada configuração, que eu chamo de árvore, né? Esse conjunto de cores, de formas, normalmente essa percepção continua, né? Mesmo eu filmando pelo celular ou se eu virar de costas e olhar novamente para o objeto. Se a percepção muda com essa velocidade, significa o quê? Que eu estou tendo o que eu chamo de alucinação, né? Mas não existe contradição, nem em um caso, nem no outro. Mesmo que no mundo macro as percepções elas se sucedessem dessa forma tão rápida, tão inconstante, não haveria quebra da lógica aristotélica. Tá bom, pessoal? Por hoje era isso, até a próxima.